A expansão do capitalismo industrial e financeiro mundial no século XIX levou ao aumento das práticas e políticas imperialistas promovidas pelas grandes potências, tendo como um dos alvos a América Latina. Já os investimentos do capital monopolista na Amazônia, eles tiveram controle de importantes concessões de serviços públicos, além da exclusividade de exportação de matéria-prima. Assim, dava a eles uma ampla margem de controle do preço da goma elástica. Ao final do século XIX, foi feita a doutrina do Destino Manifesto, que vem da ideia de que certos países possuíam atributos raciais, geopolíticos ou econômicos que tornavam superiores aos demais. Esses países superiores tinham o objetivo de lucrar com o desenvolvimento econômico e social trazido dos domínios estrangeiros. Podemos citar também uma série de viajantes estrangeiros que correram o vale desde o período colonial e descreveram o local de maneira apaixonante, exaltando suas terras e seu potencial. Já outros tinham uma visão negativa, tanto das suas terras como da sua população, fazendo comparações entre a natureza da América e a europeia. No século XIX, a navegação no trecho com as cachoeiras do Rio Madeira eram controladas por bolivianos, essencial para o comércio do noroeste da Bolívia, permitindo a exportação de produtos e o escoamento da produção agrícola do Beni. A navegação a vapor interessava tanto os bolivianos quanto a província dos Amazonas, que buscavam desenvolver o comércio. No entanto, o governo brasileiro se opôs à abertura do Rio Amazonas para a navegação internacional, rejeitando a proposta dos Estados Unidos que visava a exploração da região, argumentando que isso prejudicaria o desenvolvimento local. O governo brasileiro temia que a Amazônia fosse alvo da exploração por potências ocidentais, especialmente devido às campanhas de Mateu. Ele defendia a conquista da região, o que aumentou a tensão após o Brasil rejeitar as propostas da Amazônia, vista como uma ameaça à soberania. Esse receio se intensificou com as doutrinas dos Estados Unidos, que justificavam sua interferência nas Américas. Entre 1851 e 1852, oficiais norte-americanos exploraram o Amazonas para avaliar a transferência da escravidão, mas falharam. Em 1853, o presidente boliviano Belzu fez negociações com os Estados Unidos e o Peru abriu seus rios à navegação internacional, estimulando expedições agressivas. Uma delas, liderada pelo tenente Porter, reivindicou o apoio dos Estados Unidos contra o Brasil, mas o Departamento de Estado desautorizou a expedição. O governo brasileiro decidiu não permitir a livre navegação no Vale do Amazonas, preocupado com o expansionismo dos Estados Unidos, especialmente após a situação no Panamá. Para evitar um cenário semelhante, decretou o monopólio da navegação no rio. Em 1852, o Brasil concedeu subsídios e um monopólio de 30 anos à Companhia de Navegação e Comércio no Amazonas, criada por Irineu Evangelista de Souza. Com investigadores locais, a empresa começou a operar entre Belém e Manaus, como uma da estratégia para resistir às pressões estrangeiras e proteger a soberania nacional. Limites e fronteiras. O Tratado de Ayacucho de 1867. Até os anos 60 do século passado, a se tomar como base os limites estabelecidos pelos Tratados de Madrid e de Santo Ildefonso, a fronteira do Brasil com a Bolívia correria do ponto médio do Rio Madeira, próximo onde hoje é a cidade de Humaitá, até a nascente do Rio Javari. Todo o lado esquerdo pertenceria à Bolívia, o que incluiria a parte do Amazonas e do atual estado do Acre. Dois fatores devem ser lembrados. Primeiramente que, por essa época, ainda não havia sido descoberta a nascente do Javari, não se sabendo precisamente onde devia situar-se a linha de fronteira. Em segundo lugar, era uma região praticamente despovoada em ambos os países. Essa situação iniciou a mudar com o aumento do interesse internacional pelo látex a partir de meados do século XIX. Com a Bolívia, assim como os demais países latino-americanos, o Brasil sempre encontrou dificuldade em estabelecer tratados de limites em função da instabilidade política que esses países atravessavam. Até que em 1867 foi assinado o Tratado de Amizade, Limites, Navegação, Comércio e Extradição entre a Bolívia e o Brasil,
conhecido também como Tratado de Ayacucho e como Tratado de Muñoz Neto, sobrenome dos ministros representantes dos países signatários do tratado, que a fez recuar a fronteira em benefício do Brasil. A região do Alto Madeira, apesar de ser naquela época povoada predominantemente por bolivianos que se dedicavam à exploração da coma elástica, passou, por força do Tratado de 1867, a pertencer ao Brasil. É compreensível, contudo, a facilidade com que foi firmado o Tratado de 1867. Nem o governo boliviano, nem a elite política e econômica que o apoiava tinham interesses no noroeste do país, a região que hoje compreende os departamentos de Pando e Beni. Mais importante que o território, a Bolívia perdeu um ponto fluvial após as cachoeiras, que permitiu o acesso sem obstáculos ao Atlântico, pois renunciou de participar da margem esquerda do Rio Madeira, quando permitiu que a linha de fronteira passasse a situar-se em Vila Bela. De 30 artigos que contém o Tratado de Ayacucho, um declara a paz entre as partes contratantes, apenas 5 tratam de limites. 8 versam sobre extradições e 16 artigos sobre comércio e navegação. Esses 16 artigos evidenciam também os temores e cuidados do governo imperial com relação à liberdade de navegação boliviana no Rio Madeira. No 6º e 7º artigo, declara reciprocamente livre o comércio e a navegação mercante, com isenção de impostos nos rios que, passando pela nova fronteira, desembocam no Oceano Atlântico, ressalvando, porém, que o privilégio é apenas para navios de bandeira brasileira ou boliviana. O artigo 8º revela preocupações em caso de o Brasil conceder a abertura da navegação do Madeira aos navios de bandeira estrangeira. Prevê ainda que, se houvesse tal concessão, continuaria o monopólio da navegação, conforme previsto nos artigos anteriores. De Santo Antônio em direção à fronteira, toda a mercadoria, mesmo estrangeira, deveria ser transportada por súditos e embarcações de um dos dois países. A ressalva pode ser entendida como uma forma de impedir o comércio direto da Bolívia com embarcações estrangeiras pela via Madeira-Amazonas, tal como vinha pretendendo a Bolívia desde 1853. O artigo 8º era de fato meramente preventivo. O trecho de Santo Antônio para cima é todo encachoeirado, sendo impossível nele o trânsito de navios. O comércio por essa parte era todo feito por canoas e batelões, e inteligível, contudo, porque já havia na época estudos para solucionar a dificuldade de trânsito através do trecho encachoeirado. As franquias comerciais e fiscais estabelecidas nos artigos 7º e 8º em favor da Bolívia somente valeriam para toda a extensão do Rio Madeira. As embarcações de bandeira boliviana, no caso de prevalecer a opção pelo canal, as mesmas franquias valeriam para os navios estrangeiros, mesmo que transportando mercadorias bolivianas somente no trecho do Rio Madeira, que vai de sua foz até Santo Antônio, não valendo daquele trecho em diante. A abertura do Rio Amazonas à navegação estrangeira ocorreu em 1866, durante o século XIX, como parte de uma série de medidas políticas e econômicas adotadas pelo Império do Brasil. Esse evento está relacionado ao interesse crescente das potências europeias e dos Estados Unidos pela região amazônica, em especial pelo seu potencial econômico e estratégico. Durante a primeira metade do século XIX, o Brasil manteve um controle restrito sobre a navegação nos rios da Amazônia, permitindo apenas o comércio interno e a navegação de embarcações nacionais.
No entanto, a pressão internacional para permitir o livre trânsito de navios estrangeiros na região cresceu, especialmente com o aumento da demanda por produtos da floresta amazônica, como a borracha, castanha e outros recursos naturais. A política foi implementada pelo imperador Dom Pedro II em 7 de setembro de 1866. Essa decisão foi vista como uma forma de promover o desenvolvimento econômico da região, permitindo que navios de navegações amigas pudessem navegar livremente nos rios da bacia amazônica. A abertura foi inicialmente limitada de algumas cidades ribeirinhas, como Manaus, Obitos e Santarém, mas teve um impacto significativo nos comércios e nas relações internacionais do Brasil. Essa medida resultou num aumento comercial internacional na Amazônia e estimulou o crescimento de cidades portuárias na região. Por outro lado, também expôs o Brasil a uma maior presença de potências estrangeiras no coração do território amazônico, que gerou preocupações sobre a soberania e o controle do país sobre os seus recursos naturais.